Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, 19 de abril. No sul do país, quase 60 pessoas são presas suspeitas de tráfico internacional de drogas. No Rio de Janeiro, a polícia faz operação contra sites ilegais de TV por assinatura. E sabe aquela falsa enfermeira acusada de aplicar soro fisiológico como se fosse vacina contra a Covid? Ela foi denunciada e vai responder pelo crime. E ainda o TRE regulariza o título de pessoas sem teto para que elas possam votar em Belo Horizonte. Com a alta dos combustíveis, cresce a venda de motos e carros elétricos. O Procon fiscaliza a venda de passagens de avião no Acre. Você não vai acreditar no preço de um trajeto de ida e volta a São Paulo. Pesquisadores plantam flores em pleno sertão pernambucano. E não é que está dando certo? E as estrangeiras que chegaram ao Rio de Janeiro e capricham no rebolado para desfilar no carnaval. Muito contenta, muito emocionada, eletrificada. É agora no Brasil TV. A Polícia Civil e a Agência Nacional do Cinema fizeram uma operação contra a pirataria no Rio de Janeiro. Investigações apontam que sites ilegais de TV por assinatura causam um prejuízo bilionário para o mercado audiovisual. Computadores que estavam em casas e escritórios. Tudo, segundo a polícia, era usado para cometer crimes. Pirataria de TV a cabo, filmes e séries. Um catálogo cheio de conteúdo que estava disponível na internet irregularmente. Policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão em 13 endereços de 5 cidades do estado do Rio. Na capital, em Duque de Caxias, em Magé, Cabo Frio e Casimiro de Abreu. 3 pessoas que estavam nos endereços foram levadas para depor na delegacia. 2 foram liberadas. O contador Bruno da Silva Guimarães foi preso em flagrante. No escritório dele, os policiais encontraram um computador que transmitia conteúdo pirata. Ele pagou fiança de R$5 mil e vai responder em liberdade. O advogado de Bruno preferiu não se manifestar. A Operação 404 é coordenada pelo Ministério da Justiça, com apoio da Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Hoje a investigação tirou do ar 3 sites piratas que juntos tiveram mais de 46 milhões de acessos. Eles cobravam mensalidades para distribuir ilegalmente filmes, séries e conteúdo de TV por assinatura. Pirataria de conteúdo é crime previsto no Código Penal brasileiro e dá prejuízo de R$100 milhões por ano para as empresas legalizadas e também para os cofres públicos. Esse valor é estimado e diz respeito só aos sites fechados hoje. Os cálculos são da Agência Nacional de Cinema e levam em conta os impostos que deixam de ser pagos pelos sites de pirataria. Mas o prejuízo para o mercado brasileiro de audiovisual pode ser ainda maior. Os prejuízos são bilionários, né? Da ordem de R$15 bilhões de receitas que deixam de ser geradas pelo mercado audiovisual. O Estado deixa de arrecadar em torno de R$2 bilhões, fora o financiamento ao crime organizado. A polícia ainda vai analisar os computadores e celulares apreendidos e também vai investigar a ligação de quem oferece os serviços ilegais com outros crimes. E um aviso, quem paga para receber serviço pirata também pode ser preso e pegar até 2 anos de cadeia. E a Polícia Gaúcha prendeu hoje 58 pessoas numa mega operação contra uma quadrilha de tráfico internacional de drogas que atua no sul do Brasil. Mais de 1.000 policiais civis cumpriram 1.300 mandados de busca e de prisão aqui no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Na casa de um dos presos foram encontrados R$41 mil dentro de um urso de pelúcia. De acordo com as investigações, que começaram há 1 ano, a quadrilha comprava dezenas de carros e imóveis, além de contar com empresas de fachada, para lavar o dinheiro do tráfico internacional de drogas. Até aplicar na Bolsa de Valores, os criminosos aplicavam. A investigação comprovou que o grupo tinha pilotos de avião que traziam diariamente dezenas de quilos de drogas do exterior. A Polícia Civil conseguiu ordens judiciais para apreender mais de 100 veículos, muitos imóveis como casas e apartamentos e também o bloqueio de 190 contas bancárias. O valor aproximado apreendido em bens e contas correntes é de R$50 milhões. O grupo tinha ligações com traficantes da Bolívia e do México. Essa é considerada a maior operação policial feita pela Polícia Civil Gaúcha envolvendo lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.
Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a prefeitura está instalando equipamentos para impedir o furto de cabos. Olá, só nos 3 primeiros meses de 2022, a Prefeitura de Campo Grande registrou um prejuízo de R$500 mil com furto de fios de cobre. No ano passado inteiro, as perdas chegaram a R$1.800.000. Para tentar evitar ainda mais prejuízos, o município passou a instalar concertinas, que são cercas com lâminas cortantes nos postes dos semáforos. Esses equipamentos têm sido os principais alvos dos criminosos. Além de instalar as concertinas, a Prefeitura está concretando caixas onde fica a fiação subterrânea e levando cabos que ficam debaixo da terra para o alto dos postes. Segundo o sindicato que representa empresas de telecomunicações, no ano passado, mais de 4 milhões de metros de fios foram furtados em todo o país. Aqui em Campo Grande, a Prefeitura diz que as medidas já ajudaram a diminuir em 70% os furtos e que as medidas são importantes, são legais. Isso porque ajudam a proteger o patrimônio público. Em Belo Horizonte, um jovem morreu ao ser atingido por uma linha de cerol na MG 020, no bairro Monte Azul. De acordo com a Polícia Militar, Gabriel Gomes Matias seguia de moto no sentido Santa Luzia. A linha com cerol atingiu o motociclista no pescoço e provocou um corte profundo. A vítima chegou a ser atendida pelo SAMU no local, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso e fica aí o alerta, né, gente? É crime soltar pipa, papagaio usando cerol. A brincadeira fica perigosa e pode terminar dessa forma tão trágica, né, com a morte de uma pessoa. Também em Belo Horizonte, o Ministério Público denunciou a mulher acusada de se passar por enfermeira para aplicar soro fisiológico fingindo que era vacina contra a Covid. A Cláudia Mônica Torres vai responder por associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e falsidade ideológica. Os 2 filhos, o genro, o irmão e o companheiro dela também foram denunciados. As investigações apontam que o grupo recebeu R$700 mil aplicando falsas vacinas em pessoas que tentaram furar a fila da imunização. A partir de amanhã, o uso de máscaras não vai ser mais obrigatório em locais fechados em Pernambuco. A medida foi anunciada hoje pelo governo do estado. A liberação do uso obrigatório de máscaras em locais fechados aqui em Pernambuco passa a valer a partir de amanhã. O anúncio foi feito hoje pelo governador Paulo Câmara, 703 dias depois que esse uso passou a ser obrigatório em todo o estado. Apenas em alguns locais fechados em Pernambuco, a máscara vai continuar sendo obrigatória. São nas escolas, nos hospitais e outras unidades de saúde e também nos ônibus e metrôs, bem como nos locais de acesso, de embarque e desembarque também. O novo decreto foi assinado pelo governador 20 dias depois da liberação do uso de máscaras em locais abertos, aqui em Pernambuco, que está em vigor desde o dia 29 de março. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, na semana passada, Pernambuco atingiu a marca de 80% da população vacinada com 2 doses ou dose única e mais de 80% dos maiores de 60 anos com a dose de reforço. Essa flexibilização nessa utilização das máscaras só foi possível graças ao avanço da vacinação e também na redução de casos. Desde o início da pandemia, Pernambuco registrou mais de 900 mil casos e mais de 21.500 mortes. No Acre, o PROCON abriu uma investigação sobre os preços altos das passagens aéreas e o número restrito de opções de trajetos. Uma passagem da capital Rio Branco para São Paulo, por exemplo, pode custar até R$6 mil ida e volta. Em razão do número de reclamações dos acreanos acerca dos preços das passagens aéreas vendidas aqui no Acre, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre, o PROCON, está tomando providências junto à Secretaria Nacional do Consumidor para que os direitos dos consumidores acreanos sejam devidamente protegidos. Um ofício protocolado nesta semana pede que condutas por parte das companhias aéreas sejam fiscalizadas e verificadas, no sentido de identificar indícios de práticas abusivas, no que se diz respeito aos preços praticados e disponibilidade de trechos de voos. Segundo a diretora administrativa e financeira do PROCON Acre, Camila Lima, um procedimento administrativo foi instaurado para apurar as condutas das companhias. E caso não haja um acordo, será instaurado um processo disciplinar a nível nacional.
E com o preço dos combustíveis nas alturas, o mercado de motos e carros elétricos tem ganhado impulso. Elas parecem como as outras, mas dependem apenas de uma tomada e energia elétrica. O Hélio comprou uma neste ano e está 100% satisfeito. É 100% eletrônica e computadorizada. Tem um computador de bordo também. Então a satisfação é garantida. O Edson vende motocicletas elétricas desde fevereiro. De lá para cá foram cerca de 30 negociações e o setor está ganhando espaço, segundo o empresário. 2 centavos por quilômetro rodado é quanto você gastaria de energia elétrica para se deslocar. Então, ou seja, se você rodar 100 quilômetros, você vai estar gastando algo em torno de R$2, R$3, o que comparado com combustível fóssil é uma coisa absurda, né? Não dá nem para comparar. De acordo com os dados da Secretaria Nacional de Trânsito, o mercado dos veículos elétricos vem crescendo. Só para se ter uma ideia, no ano passado o Brasil possuía cerca de 57 mil veículos desse tipo. Este ano são mais de 102.500, um aumento de 80%. Cada vez há mais brasileiros informados, portanto, há uma desmistificação com relação à eletromobilidade. E o segundo elemento, que é mais importante ainda, a disponibilidade de veículos eletrificados no mercado. Em Marília, o cenário também é favorável, alta de 67%. Em fevereiro de 2021, a cidade contava com 102 veículos e este ano são 170. Para esse ambientalista, além do chamado ecologicamente correto, outros fatores são importantes para a mobilidade urbana. É menos espaço nas vias públicas, é mais fluidez no trânsito, é mitigação ambiental, mitigação orçamentária. Então nós temos assim diversos pontos positivos para essa nova divisão modal elétrica, que é um caminho sem volta, com certeza um mercado altamente aquecido nas próximas décadas. O consumo de carne de frango também aumentou no país e o setor vem registrando crescimento aí nas exportações. Para manter a boa qualidade, os cuidados começam na granja. Nesta granja, no município de Ibitinga, o número de frangos criados para o abate cresce a cada ano. Em 2002, eram cerca de 30 mil aves por ciclo de produção, que dura em média 40 dias. Hoje são mais de 100 mil. Com o aumento da demanda, a granja precisou ser ampliada. Esta é a nova estrutura. Você aí de casa deve ter percebido que a granja não fica 100% iluminada, fica essa penumbra e é proposital para não estressar as aves. Eles vão controlando a iluminação conforme as aves vão crescendo. Quando é pequenininho, pintinho, fica mais claro e quanto mais eles crescem, mais período no escuro eles vão ficando. Nelson, como que é esse controle? Ele é todo automatizado da iluminação? Vocês têm que ficar de olho o tempo todo? Sim, todo automatizado, tanto a iluminação quanto a ração, a água. É tudo monitorado pelo controlador. A preocupação com a qualidade tem se tornado cada dia maior, já que o consumo de carne de frango entre os brasileiros vem crescendo de forma significativa. Em 2021, foi registrado aumento de 3,29% se comparado com 2020. O consumo per capita no ano passado foi de 46 quilos e a expectativa é passar para 47,5 quilos por pessoa. A carne de frango já é a carne mais consumida no mundo e também é a primeira em consumo no Brasil. Nós estamos acima de 45 quilos per capita e a pandemia potencializou esse efeito. O preço da carne bovina subiu mais do que a gente esperava e o frango foi um substituto perfeito nessa fase de diminuição da atividade econômica do Brasil. O setor comemora o crescimento, mas também é preciso ressaltar que os produtores não tiveram tanto lucro real como pode parecer. Com esse aumento aí das commodities, né, preço de milho, preço de soja, isso implica no preço da matéria-prima principal da avicultura, né, que é o milho e a soja. Automaticamente isso encarece a produção. Em Goiás, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente abriu inscrições para a contratação de brigadistas. Um dos objetivos é reforçar o combate aos incêndios nas matas.
Olá, com a proximidade do período de estiagem, o IBAMA está contratando pessoas para os atendimentos de emergências ambientais, como os incêndios florestais. A previsão é que sejam contratados pelo menos 850 brigadistas, além de chefes de esquadrão e de brigadas para 13 estados e o Distrito Federal. Para participar, o candidato deve acessar o site do IBAMA, preencher uma ficha e levar até o local indicado. Os selecionados vão passar por entrevista e teste de capacidade física. Os salários podem variar de R$ 1.212 a R$ 6.060. Os contratos são temporários, podendo durar até 6 meses. Aqui em Goiás, serão pelo menos 60 novos brigadistas para as cidades de Minasul, Cavalcante e Alto Paraíso, na região da Chapada dos Veadeiros. Os locais estão entre os que mais sofrem com as queimadas. Ano passado, pelo menos 28 mil hectares foram destruídos pelas chamas, que chegaram perto do Parque Nacional, Patrimônio Natural da Humanidade. 4 pessoas foram indiciadas. A gente vai para o intervalo, é rapidinho e na volta você vai ver que os canyons do Xingó, um dos principais pontos turísticos de Sergipe, deve passar por melhorias. E tem estrangeiras no Carnaval Carioca. Para fazer bonito, elas estão ensaiando o samba no pé. Pessoas sem teto vão poder ficar em dia com a Justiça Eleitoral e votar em outubro em Belo Horizonte. O TRE está regularizando os documentos de quem vive nas ruas. Hoje o Centro Pop, referência no atendimento à população em situação de rua de BH, ficou bem movimentado. Muitas pessoas aqui na fila para correr atrás do tempo perdido e regularizar a situação na Justiça Eleitoral. O Márcio perdeu o título de eleitor e estava ansioso. Foi um dos primeiros a chegar. Quero votar, porque eu acho que as coisas têm que melhorar. E o seu Carlos, que aos 50 anos nunca votou. A vida mudou pro meu lado, então eu penso diferente, né? Eu resolvi tirar o título para me votar. Depois de 2 anos sem a iniciativa por causa da pandemia, hoje acontece a 8ª edição do Rua de Direitos, um projeto que segue a orientação do Conselho Nacional de Justiça para que todos tenham acesso aos direitos de cidadão. E pela primeira vez o TRE está participando da iniciativa, já que o prazo para a regularização da situação eleitoral vai até o dia 4 de maio. É um público, infelizmente, invisível à grande maioria das pessoas. Então são pessoas que têm o seu direito de cidadania violado pela impossibilidade de ter o seu exercício quando de um pleito eleitoral. Nos 3 guichês, servidores do Tribunal Regional Eleitoral atendem todas as pessoas que precisam tirar o título de eleitor. Quem perdeu o documento também vai conseguir emitir uma segunda via e sair com o título prontinho nas mãos. É a sensação de vitória, que eu acredito que dessa vez é para valer. Por isso que eu estou tirando ele, regularizando para votar no candidato que eu quero votar. Um projeto da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Pernambuco, desenvolve a produção de flores ornamentais em pleno sertão. Essa pode ser mais uma alternativa de geração de renda na região. A exuberância do bastão do imperador, as cores marcantes das helicônias, flores tropicais que agora crescem no meio do sertão. No momento nós estamos testando a viabilidade da produção dessas espécies em condições de sombreamento e em condições de pleno sol. Algumas espécies, elas têm um potencial, elas produzem bem, produzem com qualidade, e outras espécies não produzem tão bem, mas quando utilizamos a condição de sombreamento, nós conseguimos produzir com qualidade. Os girassóis ornamentais, que são de clima temperado, também estão se desenvolvendo bem. A capacidade de produção nesses canteiros é de 32 plantas por metro quadrado e já tem nova colheita prevista. A gente está com duas plantas hoje, que é um girassol mais avermelhado e o girassol amarelo. Essa produção que a gente está tendo é para o Dia das Mães. E claro, não poderia faltar um viveiro com plantas nativas da Caatinga. São várias espécies que também chamam a atenção pela beleza, como a alamanda, que apresenta bom potencial para jardinagem e paisagismo.
Essas pesquisas e testes começaram há 9 anos, quando surgiu o projeto Plantas Ornamentais no Vale do São Francisco, que é desenvolvido pela Univasf. O principal objetivo é incentivar a produção comercial dessas flores como uma alternativa de cultivo aqui na região. O projeto envolve estudantes dos cursos de Agronomia e Biologia da Univasf e conta com a parceria dos cursos de Química e Física do IF Sertão e também da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nós começamos com rosas, flores de corte. Depois fizemos uma linda produção de girassóis, onde já nos girassóis nós verificamos essa potencialidade. Também é uma planta que não é produzida aqui. E hoje sim a gente está com essa produção aqui no nosso setor, mostrando a viabilidade. E o que nós queremos é sair da instituição e termos produtores. Por quê? Nós temos condições, sim, aqui no Vale do São Francisco, de sermos uma região produtora de flores também, assim como a fruticultura é, claro que em menor escala, que são áreas bem menores, mas temos essa viabilidade. No Distrito Federal, o mercado de flores movimenta 140 milhões de reais por ano e emprega 3 mil trabalhadores. Por mês, 90 mil mudas são plantadas na chácara em Taguatinga. Essas mudinhas de lisianthus e de boca de leão são importadas de São Paulo. Isso porque o DF não tem produtor das espécies. A propriedade vende 2.500 maços, como esse aí, toda semana. O clima daqui é bem favorável para produzir o lisianthus e ela não tem espinho e é bem aceito no mercado aqui em Brasília. Depois da colheita no campo, tudo vai para um galpão para ser embalado e o caminhão é carregado para entrega. O destino são os viveiros e floriculturas do DF, além de lojas em São Paulo e Uberlândia, em Minas Gerais. Eu acho que esse ano vai ser um ano muito bom nessa área. A 45 quilômetros dali, outra propriedade cresce. Essa é a chácara da família Alves. Essa chácara do Lago Oeste, em Sobradinho, trabalha com flores no vaso e folhagem. São 3 gerações trabalhando na propriedade. E tudo aqui é agroecológico, ou seja, não usa adubo químico. Aqui, a pandemia ampliou as vendas da família. O meu segmento foi beneficiado pela pandemia, foi o inverso. As pessoas ficaram em casa e tiveram mais tempo e precisavam da companhia das plantas também numa época ruim. São 45 espécies de plantas em vaso e o produto sai daqui para floriculturas do DF, São Paulo e Bahia. Com a ajuda da tecnologia, o produtor se aproxima do cliente. Normalmente as pessoas pedem para a gente fotografar ou filmar, mandar para ver como está, se é aquilo que ela quer mesmo e depois ela faz o pedido, a gente pega e faz o envio. Um dos pontos turísticos mais importantes do Sergipe deve passar por melhorias. Um relatório feito pelo Serviço Geológico do Brasil listou 14 intervenções necessárias nos cânions do Xingó. Os geólogos começaram o relatório em fevereiro. O resultado saiu agora. 19 pontos dos cânions de Xingó foram avaliados. 13 foram considerados de alto risco, 3 de risco moderado e 3 de risco baixo. Em Sergipe, são 5 pontos de alto risco. Os geólogos levaram em consideração deslizamento, erosão e chuva. Os cânions de Xingó ficam no Rio São Francisco. São 60 quilômetros de uma área de muita beleza, bastante visitada. Recebe em média 600 mil turistas por ano. E esses turistas, claro, vêm em busca das belezas do lugar. Um paraíso que se forma em pleno sertão. Para os 3 estados do cânion, Sergipe, Bahia e Alagoas, foram delimitadas medidas de intervenção. O objetivo é evitar que tragédias como a de Capitólio, em Minas Gerais, se repitam. O cânion de Xingó é o segundo ponto mais visitado do estado de Sergipe, só perde aqui para a capital Aracaju. A Secretaria de Turismo de Sergipe informou que já tomou medidas de segurança, entre elas a colocação de boias nos locais de banho dos turistas e também uma nova delimitação entre as embarcações e os flutuantes. Estrangeiras que chegaram ao Rio de Janeiro para o Carnaval estão ensaiando para fazer bonito nos desfiles. 10 a 220 volts, swing, gingado e samba na veia. Nessa aula temos italiana, francesas, inglesas, canadense, venezuelana, australiana, norte-americanas e temos aqui também uma norte-americana brasileira que nasceu em Houston, mas a mãe é
carioca. Essas beldades vieram ao Brasil para o carnaval. Elas querem fazer bonito na avenida, mas a relação com o samba não é de hoje. O samba já tá no coração? Tá sim, tá sempre. Tá com os orixás que estão aqui comigo, tá na minha energia. É a primeira vez da Zoia no Brasil. Muito contenta, muito emocionada, eletrificada. O mestre dessa turma é o Alex. 2 anos de aulas online e agora a gente está se realizando aqui, todos se encontrando aqui no Brasil. O samba é contato, é perto, né? E aí eu danço, eu brinco com elas para trazer cada vez mais alegria e que elas conheçam a verdade que é o samba. Estão mandando bem demais. O Brasil TV fica por aqui. Uma ótima noite a todos e até amanhã.